Casas Bahia passou anos sendo tratada como um dinossauro no varejo brasileiro, né? Uma empresa pesada, endividada e presa no modelo antigo de loja física. Mas, nos últimos 2 anos, aconteceu algo interessante. A empresa fez um dos turnarounds, uma reestruturação, mais silenciosa e competente do varejo brasileiro. E se essa estratégia continuar funcionando, a Casas Bahia pode não só sobreviver à crise do varejo, mas voltar a ser um império. Sim, é possível. Mas tem algumas decisões importantes no meio desse caminho aí de volta para o topo. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. E para entender como que isso é possível, a gente tem que olhar para o que vem acontecendo nos bastidores dessa empresa. Nos últimos anos, a Casas Bahia passou por uma tempestade complexa demais. Feia, mas feia mesmo, né? Ela e todo o varejo no Brasil, basicamente. Juros altíssimos, né? Explosão do e-commerce e a competição brutal com players como o Mercado Livre e Amazon. O resultado, obviamente, foi devastador, né? Prejuízo bilionário, margem comprimida e a ação despencando, como você pode estar vendo nessa tela aí. E o mercado, em determinado momento, praticamente decretou que a Casas Bahia não vai sobreviver. Mas a empresa trocou a gestão e começou a reconstruir esse negócio depois da recuperação extrajudicial que eles fizeram. E fazem exatos 2 anos que o novo CEO, Renato Franklin, assumiu. Desde então, esse cara vem conduzindo uma reestruturação que está fazendo bastante sentido. E essa é uma notícia boa, né? Porque do jeito que as coisas estão no Brasil, para o varejo, é bom ter uma notícia dessa. Uma tradicional, uma projeção de se reerguer e sobreviver a esse caos total, na minha visão, é uma coisa boa. E os números recentes mostram que, de fato, isso vem acontecendo. Historicamente, a gente sabe que as Casas Bahia sempre foi uma máquina muito específica, né? Ela vendia bens duráveis para o Brasil popular. Está falando de geladeira, fogão, televisão, móveis. Mas o produto, não sei se você sabe, mas ele nunca foi o verdadeiro motor da empresa. O motor foi o crédito. Durante décadas, o diferencial da empresa foi o carnê para o brasileiro. Ela vendia para gente que muitas vezes não tinha nem acesso ao Faz Tua Crédito, gente com nome negativado. E isso criou uma coisa muito poderosa, né? Relacionamento, confiança, gerou uma escala para eles. Só que esse modelo tem um problema estrutural. Ele dependia demais das lojas físicas e de vendas pontuais. Por exemplo, você vende uma geladeira hoje, mas quando é que a geladeira vai estragar de novo? Talvez esse cara volte daqui a 5 anos só, né? E aí, quando o digital começou a dominar esse varejo, esse modelo ficou pressionado, cara, muito comprimido. E é aí que entrou a crise e começou esse processo de reinvenção. E é nesse ponto do vídeo que a gente vai começar a entender tudo que vem acontecendo nas Casas Bahia e qual é o melhor caminho deles para aumentar ainda mais esses resultados. Porque eles estão pecando ainda em alguns pontos e você vai entender tudo nesse vídeo. Antes da gente seguir, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no botão de like para ajudar a fortalecer o canal. E se você tem uma empresa e precisa urgente aumentar os lucros do seu negócio, dá uma olhada nesse QR Code aqui no lado, clica nele, faz a sua aplicação para a nossa consultoria empresarial, e a gente vai fazer um diagnóstico completo do seu negócio, entender seu mercado e montar um plano de ação para você destravar a sua empresa em 90 dias, mas corre porque as vagas são limitadas. E aqui embaixo tem um link para você me contratar como conselheiro ou ter acesso também à nossa plataforma de gestão estratégica de negócios, com treinamentos, lives diretamente comigo toda semana, diversos insights sobre mercado. Está tudo aqui embaixo nos links. Agora vamos entender essa movimentação das Casas Bahia. O turnaround deles teve 3 frentes principais, tá? Primeiro foi a reestruturação financeira. Eles começaram alongando as dívidas, reorganizaram o capital e acabaram reduzindo drasticamente a alavancagem. Essa alavancagem é basicamente quanto que uma empresa tem de dívida com relação ao que ela gera de receita, né? E as Casas Bahia, eles saíram de 1,9 vezes o EBITDA para algo próximo de 0,4. Cara, isso diminuiu drasticamente a pressão imediata de caixa. E aí, a partir disso, eles começaram numa segunda frente, que foi a disciplina operacional, né? Controle de custo, redução de despesa, melhora de margem.
O EBITDA ajustado da empresa cresceu em quase 30% em 2025, que é a receita operacional. A margem do EBITDA voltou para perto de 9%. Isso é bastante coisa, tá? 30% de crescimento no EBITDA com redução de custo é um número considerável. E aí, beleza, trabalharam dívida, melhoraram custo, deixou a empresa mais saudável para se trabalhar, mas ainda estão dando prejuízo. Então foram para o terceiro ponto. Fizeram uma reorganização comercial e digital. Eles aceleraram o e-commerce. Pra você ter uma ideia, no último trimestre de 2025, o canal digital cresceu cerca de 22% no valor de venda, né? E também apostaram numa parceria estratégica, uma parceria com o próprio concorrente, que seria o Mercado Livre. Então você viu produtos das Casas Bahia que passaram a ser vendidos dentro da plataforma do Mercado Livre. Isso me mostra que essa visão é uma visão mais nova, porque o que eles estão usando é uma estratégia de plug and play, né? Você pega seu concorrente que tem uma base, que tem um canal poderoso, pluga a sua operação nessa base e aí simplesmente você encurtou o caminho e trouxe receita e clientes para dentro de casa. Lógico que eles perderam margem, mas isso mostra que eles estão num caminho de se reinventar e usar estratégias novas. Saíram desse pensamento, né, do varejo, da loja física tradicional. Com essas estratégias, eles acabaram aumentando distribuição e alcance. Então, assim, a empresa não só cortou custo, melhorou a estrutura da dívida, como ela também começou a reorganizar o motor dessa operação. E claro, ela ainda deu prejuízo, né? Está vendo na tela o prejuízo de 2025 das Casas Bahia. Só que também ela vem crescendo receita, redução de custo e vem mostrando um cenário promissor ali na frente. E embora essa mudança esteja acontecendo, tem um problema estrutural que ainda não desapareceu, porque se você analisar, e aqui é a minha análise, é o meu ponto já, tá? O varejo de bens duráveis, ele tem uma característica difícil, como a gente viu, é a baixa recorrência. Que é aquilo, o cliente compra o fogão hoje, uma televisão daqui a alguns anos e uma geladeira talvez uma década lá para frente. Isso significa que eles continuam dependentes de novas vendas para continuar crescendo, né, que trabalhar a recorrência é um pouco mais complexo. E aí isso cria dois desafios nesse modelo todo. O crescimento instável e uma margem mais pressionada. Então, mesmo com esse turnaround funcionando, eles ainda precisam resolver um problema estratégico maior. Criar novos motores de receita recorrente. Recorrência. E é aqui que entra a minha tese a respeito disso. Tem dois motores que eu acho que eles podem investir. Tá? O primeiro é o banco, o Banqui das Casas Bahia. Historicamente, o crédito sempre foi central para o negócio. E se a gente analisar o que tem nesse banco, vamos dar uma olhadinha aqui na tela no que tem no banco hoje das Casas Bahia. Olha, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem os carnês da Casa Bahia, que é uma baita estratégia. Algumas facilidades de recarga de celular, enfim. A gente tem o shopping, empréstimo pessoal. E aí as transações, né? Um cartão pré-pago, provavelmente cartão de crédito virtual pré-pago, né? E aí a gente tem aqui, cara, transações de conta, paga conta, Pix. E é isso. Só que as Casas Bahias têm milhões de clientes. E você concorda que tem uma oportunidade maior do que somente esses serviços? Eu estou falando de serviços financeiros recorrentes. Se você tem uma base gigante de clientes, claro que tem a questão de licença bancária e tudo, mas dá para ir atrás. Você pode colocar seguro, assistência, proteção financeira, programas de cashback, serviços mensais. E quando uma empresa tem milhões de clientes e ela começa a vender produtos recorrentes, o cliente faz uma assinatura barata para isso, semelhante ao Nubank. O Nubank faz muito bem isso. Você cria algo extremamente poderoso para o seu modelo. Você cria uma previsibilidade de receita com margem muito maior do que no varejo. Então, para mim, o primeiro motor que ainda não é explorado, que pode ser explorado, é justamente esse banco. A autoridade que esse banco tem. São anos que esse banco existe. Tá? E você pode, de novo, plugar serviços, ter uma receita maior com uma margem muito maior. E o segundo motor que pode ser explorado e pode acelerar muito esse processo é o próprio Marketplace. Cara, hoje a plataforma das Casas Bahia, segundo eles, já tem milhares de sellers, milhares de pessoas vendendo produtos dentro do Marketplace. Mas na minha visão ainda é um Marketplace subexplorado. E isso abre um espaço enorme para crescimento. Porque para o vendedor tem algumas vantagens claras, né? Casas Bahia tem um nome de confiança enorme no consumidor, especialmente nos bens duráveis.
E um diferencial importante aqui é o tal do crédito que a gente acabou de ver. Um seller, um vendedor, pode vender o produto dele ali caro para um cliente que paga parcelado no crediário da empresa. O risco é da Casas Bahia e a facilidade para o cliente. Isso aumenta muito a conversão. Sem falar na infraestrutura de logística. Eles têm centros de distribuição, entrega para produto grande, que é difícil uma logística entregar uma geladeira. Eles têm isso fácil. Você pode tirar na loja, tem várias lojas também. Pouquíssimos marketplaces têm isso e operam bem em produtos pesáveis com móveis e linha branca, como as Casas Bahia. E a oportunidade aqui é explorar melhor isso, né? Trabalhar melhor essa frente. Se você analisar bem, dá uma olhada aqui vamos dar uma olhada no site das Casas Bahia e comparar com o Mercado Livre, para você ter uma noção da diferença estrutural do site. Esse aqui é o Marketplace das Casas Bahia. Você tem aqui alguns banners. E aí você vai direto. Eu não sei se dá para ver na tela, mas aqui as imagens não estão tão boas. Aí você vai direto para os produtos. Tá? É basicamente um e-commerce. Beleza, agora olha o Mercado Livre. Olha esses pontos aqui. Cara, um banner muito mais agradável. É muito mais agradável de se olhar. A estrutura, os cards são menores. A qualidade dos ícones são melhores. Você tem benefícios, você tem categorias aqui em cima. Aí você tem a oferta do dia. Aí você tem mais oferta, mais banner, uma assinatura aqui dentro pullada. Aí você tem parceiros, o Mercado Livre trabalha muito com parceiros, né? Você tem aqui, cara, dentro de um marketplace, você tem aqui um vídeo de série. Tá de sacanagem, né? Olha a diferença. Aí você tem os produtos, aí mais banners, mais benefícios para você assinar o Mercado Livre. Cara, são diversas coisas que você tem. É uma estrutura muito maior. Desde a UX, que é a estrutura do site, né? Até mesmo a proposta do Marketplace. E Casas Bahia é uma das poucas empresas que pode fazer isso, porque eles têm nome, eles vêm crescendo, esse canal está crescendo dentro do ecossistema deles. Eles podem fazer isso. Eles podem trabalhar canais e parcerias de uma forma melhor. Podem trabalhar um pacote melhor. Eles têm essa condição. A UX do site, você sabe que tráfego em site, cara, é ouro, né? Você colocar um banner diferente, você deixar o seu site mais apresentável, já começa por aí. É uma coisa que pode dar diferença sim no resultado deles. Então, para mim, uma coisa subexplorada ainda é o Marketplace. E eu não acho que toda a equipe deles devia focar em tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eles tinham que verticalizar. Então, uma equipe foca uma frente, outra foca noutra. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito nas empresas que têm várias frentes. Elas entram na teoria do pato. E a teoria do pato é o seguinte. O pato, ele, em tese, voa, caminha e nada. Mas ele não voa bem, não voa alto, não voa longo, não corre e não nada rápido. Ou seja, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não faz nada bem feito. Então, você precisa verticalizar, colocar equipes, expandir a visão daquela equipe só para isso. E você tem um crescimento mais acelerado. Eu acho que esse é o único ponto que falta para as Casas Bahia tracionar de fato, porque eu vejo que eles têm um grande potencial e os números vêm mostrando isso, apesar de estarem ainda no negativo. Então, assim, o que pode acontecer agora com as Casas Bahia, né? 2 cenários possíveis, na minha visão. Primeiro cenário, eles continuam como uma grande rede de varejo, melhor operação, mas continua dependente dessas vendas pontual. Já num segundo cenário, eu acho que eles conseguem executar essa transição completa. O banco vira uma máquina de receita recorrente, o marketplace ganha escala, é melhorado. E as lojas físicas funcionam mais como um hub logístico de relacionamento com o cliente. E se isso acontecer, eles deixam de ser só uma rede de lojas e viram uma plataforma de consumo, né? Varejo, crédito e marketplace. Eu acho que é isso, esse é o ponto para mim. Casas Bahia é uma empresa com muito potencial, mostrou para o que veio, pode se tornar um grande império sim, tem condições disso, mas ainda tem alguns passos que precisam ser tomados. E eu entendo, porque a empresa grande, que ela está pressionada por dívida, fez IPO, né, tem abertura em bolsa, a empresa cotada em bolsa, ela tem que dar satisfação para os investidores, né? Então, assim, é uma empresa que ela age mais sob pressão, mas apesar disso, o CEO aí está conseguindo fazer uma reestruturação legal e eu acho que ele já foca para esses pontos, espero que sim. E torço para que essa empresa cresça e seja mais um marco aí para o Brasil. Tá bom? Fez sentido para ti essa análise? Fez sentido?
Já deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para ajudar no canal. Vou deixar nesse vídeo aqui o que está acontecendo com o Brasil para você entender por que grandes empresas como Casas Bahia estão passando por esse tipo de crise. Até o próximo vídeo.